Israel, Teologia e História. Pastor Egnaldo L. de Souza, para a Escola de Discípulos. E nós começamos o nosso curso com um panorama sobre aquilo que estaremos vendo nesse nosso estudo. E começamos ele com uma pergunta: qual a relevância dos judeus para a fé cristã? Existe uma importância dos judeus para o cristianismo? Para nós, como crentes na Bíblia, existe alguma importância? Nós vamos falar de pelo menos 3 relevâncias que nós podemos encontrar nos judeus para a nossa fé. Primeiramente, a relevância bíblica. Em segundo lugar, a relevância histórica. Em terceiro lugar, nós temos a relevância teológica dos judeus. Na relevância bíblica, o primeiro ponto que nós apontamos é a questão de Israel ser a personagem central no Antigo Testamento. Quando nós pensamos no Novo Testamento, é fácil percebermos que Jesus, o Messias, é a personagem central de tudo aquilo que é falado, de tudo aquilo que é discutido, de tudo aquilo que é debatido. Mas quando nós vamos para o Antigo Testamento, desde a chamada de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, até o nosso último livro, que é Malaquias, nós vemos Israel como personagem central. Dentro dessa característica da nação de Israel como personagem central, nós vemos diversos indivíduos que tiveram a sua importância. Abraão, Moisés, Sansão, Jeremias, Isaías, Davi, Elias. Todos estes homens foram importantes dentro da história de Israel. Mas quando nós olhamos como um todo o Antigo Testamento, como um livro, nós vemos que eles são apenas parte de um personagem maior, que é a nação de Israel, a descendência física de Jacó. As leis são direcionadas a ele, a história é justamente a história dos judeus, as poesias, a parte dos livros poéticos é produzida por personagens de Israel, e as próprias profecias bíblicas, algumas delas já direcionadas ao Messias, que é o Messias de Israel, mas a maior parte delas destinada ao próprio povo, a eles como nação. Então é fácil perceber que no Antigo Testamento, até pelo número de vezes em que Israel em termos correlatos aparece, é fácil perceber que eles são o personagem central. Mas quando nós olhamos o contexto bíblico de uma maneira geral, nós vemos que o contexto bíblico predominante ele é judaico. Tanto nos evangelhos, como em Atos, como nas epístolas, o contexto que permeia tudo é o contexto de Israel. O Messias, quando vem, existem inúmeras referências, como fora dito pelo profeta, que eram os profetas de Israel. Quando chegamos no livro de Atos, nós vemos novamente a igreja crescendo a partir de Israel. Quando chegamos nas epístolas, vemos muitas discussões das epístolas girando em torno da questão dos judeus, da questão de Israel. Então, sendo assim, todo o contexto bíblico, seja ele neo ou veterotestamentário, o contexto é predominantemente se referindo aos judeus. E aí nós temos a questão da relevância histórica, do destaque histórico de Israel. E nós vemos que a história de Israel e a história da salvação se confundem e se fundem. Lembrando o quê? Lembrando que a revelação de Deus, ela se faz dentro da história. A revelação de Deus se faz num determinado lugar e num determinado tempo. Muitos desses lugares e desse tempo estão conectados à história do próprio povo judeu. Quando Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, ele se revela para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis. Quando ele se revela como o grande eu sou, ele se revela para Moisés, que foi o grande libertador de Israel. E assim, por sua vez, é para Israel que ele vai se manifestar lá no Sinai, entregando a sua lei.
ele vai se manifestar através dos profetas para o povo, para os reis de Israel, e assim toda a literatura, toda a história dos judeus, ela é a própria história da salvação. E dentro dessa história, Deus se manifesta de uma forma tão perfeita que quando nós lemos a história da revelação de Deus, nós estamos lendo a história do povo judeu, a história do povo de Israel. No segundo ponto, a relevância histórica, ela se dá a perceber também no período pós-bíblico, ou seja, aquele período posterior aos textos do Novo Testamento. Mesmo no período pós-bíblico, Israel mantém seu caráter singular. Nós sabemos que no ano 70, depois de Cristo, lembrando que a crucificação de Jesus se dá no início da década de 30, no ano 70 ocorre a destruição de Jerusalém pelo general Tito e a destruição do templo igualmente. A partir de então, os judeus foram dispersos pelas nações e, mesmo assim, apesar de não terem mais uma referência geográfica, apesar de não terem mais uma referência religiosa central, que era o templo, eles continuam mantendo a sua identidade ao longo dos séculos. Seria muito fácil, seria, aliás, naturalmente de se esperar que os judeus se misturassem com outras nações, que eles enfraquecessem a sua identidade e deixassem verdadeiramente de serem identificados como judeus. Mas não foi isso que aconteceu. Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, Israel permaneceu sendo judeu e se identificando como o povo da aliança, conforme os escritos do Antigo Testamento. Então, por isso, eles também têm a sua relevância histórica. E, por fim, depois de milênios das mudanças históricas, Israel permanece como um povo presente e em destaque. Na Bíblia, nós ouvimos falar de babilônios, de assírios, de persas, de partos, de elamitas, desses povos que desapareceram ao longo dos séculos, que não se sabe mais nada a respeito deles. Povos que tiveram um destaque extraordinário, não só dentro da história de Israel, dentro do contexto bíblico, mas de toda a história do mundo. E esses povos deixaram de existir. Mas Israel continua existindo. Ele continua tendo não apenas uma existência real, como uma existência destacada. É difícil você ler um jornal, é difícil você folhear uma revista, você ouvir rádio, ver televisão, sem ter informação de algum acontecimento, de algum evento que envolva o povo judeu, o povo de Israel. A sua relevância histórica permanece depois de milênios. Por fim, nós chegamos na questão da relevância teológica. Israel se torna uma chave para a compreensão teológica, uma vez que todo o plano de salvação, de alguma forma, permanece amarrado a eles. Tanto é assim, tanto é esse fato, que talvez um dos principais tratados de teologia cristã, que é a Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, do capítulo 9 até o capítulo 11, ele tem a preocupação de explicar a situação dos judeus diante da sua rejeição ao Messias prometido nas escrituras do Antigo Testamento. Então, a questão teológica que envolve judeus permanece bastante forte. Eles são elemento destacado da literatura profética. Boa parte das profecias do Antigo Testamento, que muitas vezes são alegorizadas para se encaixar com a igreja ou com outra situação qualquer, na verdade essas profecias são destinadas ao povo judeu. Basta nós vermos alguma profecia como Ezequiel 37, que é uma profecia muito clara sobre o reajuntamento de Israel e seu renascimento, que inúmeras vezes foi espiritualizada e aplicada na homilética, na pregação, na exposição, mas que basta ler o contexto e Deus claramente fala que se refere ao povo de Israel. Então, dentro da literatura profética, Israel, povo judeu, adquire um destaque muito grande. E como resultado de tudo isso, continuam-se inúmeras discussões teológicas envolvendo a questão do povo judeu, envolvendo a questão da sua rejeição, envolvendo a questão da sua aceitação, do seu futuro, do seu papel escatológico, do seu envolvimento ainda permanente
dentro do plano de Deus. Então, diante dessas relevâncias todas, nós só podemos concluir quão importante, quão imprescindível é entender a questão judaica dentro da Bíblia. E aqui no nosso curso, nós vamos ter 4 módulos. Cada um desses módulos abordarão de uma forma ampla e o mais profundo possível aspectos que envolvem os judeus, que envolvem Israel. O primeiro aspecto que nós vamos lidar será o aspecto teológico. Aspectos teológicos serão discutidos, analisados, apontados dentro das Escrituras Sagradas. Num segundo momento, nós estaremos vendo os aspectos históricos. A história de Israel é uma história riquíssima, uma história amplamente registrada por eles mesmos ou por outros. Então, há elementos muito especiais dentro da história de Israel que se distinguem de qualquer outra história. Os aspectos proféticos, não apenas os aspectos proféticos que dizem respeito ao futuro de Israel, que envolvem elementos escatológicos, mas até mesmo aqueles aspectos proféticos que já se cumpriram ao longo do tempo na história de Israel, cujas as profecias bíblicas tiveram já a sua realização. Então, os aspectos proféticos também serão analisados. E, por fim, os aspectos missiológicos, aquilo que está ligado à missão da igreja de evangelizar, de ganhar, de conquistar os judeus e levá-los à fé no seu Messias. Então, esses serão os aspectos abordados. Agora nós vamos dar uma olhada aqui, um pouquinho mais aprofundado em cada um desses aspectos, cada um desses módulos que nós veremos com o decorrer do curso. Então, primeiro, nos aspectos teológicos. Nos aspectos teológicos, a nossa primeira pergunta seria: Deus ainda tem um propósito para Israel? Essa é a pergunta vital diante da história do pensamento cristão, que em sua grande parte, na sua grande maioria, excluiu Israel de qualquer plano divino. Israel havia sido definitivamente, completamente rejeitado, e o que restava aos judeus era eles renegarem completamente a sua fé e serem incorporados à igreja. Essa foi a visão predominante durante muito tempo, até que nos últimos 2, 3 séculos ela começou a ser transformada e ser mudada. Hoje, nem todos têm uma resposta negativa diante dessa pergunta. Realmente Deus ainda tem um propósito para Israel? Não. Alguns talvez digam, talvez, mas nós dizemos com certeza Deus ainda tem um propósito para Israel. Aliás, Deus ainda tem muitos propósitos para Israel e, aliás, Deus ainda tem grandes propósitos para Israel, conforme nós poderemos constatar na sua palavra. E aí, dentro dessa questão teológica, nós temos aquilo que é chamado de teologia da oliveira versus teologia da substituição. Então, são duas visões teológicas a respeito de Israel. A teologia da substituição, ela coloca a igreja como substituto natural de Israel. Sendo assim, ele foi simplesmente deixado de lado e em seu lugar surge a igreja. A outra teologia, conhecida como teologia da oliveira, procurando basear-se em Romanos capítulo 9, 10 e 11, principalmente no capítulo 11, na ilustração que Paulo faz da oliveira, entende que esse processo é mais um processo temporário, um processo parcial, do que um processo definitivo e substitutivo, como nós iremos ver. E assim nós temos, talvez seja o centro teológico dessa questão, a substituição e a visão da oliveira, que nós desenvolveremos nas próximas aulas. Nós também vamos analisar a questão da judaização da igreja. O que isso significa? Existe um perigo real? Como isso pode ocorrer? Como se pode evitar isso? Então nós temos que pensar em tudo isso, porque o medo da judaização ou a acusação de judaização esteve sempre presente entre todos aqueles que de uma forma ou de outra quiseram se envolver com a questão de Israel ou valorizar devidamente
o povo judeu dentro do processo de salvação. Então nós precisamos analisar esse período de judaização dentro da realidade dele ou não. Mas nós entendemos isso de forma equilibrada, de forma madura e de forma sustentável. E dentro desse contexto teológico, nós podemos colocar a questão de como amar biblicamente o povo judeu. Como amar biblicamente significa amar de uma forma sadia, amar de uma forma de acordo com as Escrituras. Há um grande problema que precisa ser resolvido, pois ao longo dos anos, ao longo dos séculos, uma visão teológica muito negativa com respeito aos judeus levou a igreja a um antissemitismo, ou aquilo que nós podemos chamar de antissemitismo cristão. E por causa disso, a igreja se viu privada da sua obrigação de amar os judeus, de fazer por eles qualquer coisa. Muito pelo contrário, as ações da igreja com relação aos judeus foram ações muito negativas que deixaram marcas muito fortes por causa da sua visão teológica distorcida. E é corrigindo essa visão teológica que nós podemos colocar as demais coisas dentro dos seus eixos. E aí nós vamos para o nosso próximo módulo, que vai tratar de um outro aspecto, que são os aspectos históricos de Israel. E, como já foi dito aqui, esse aspecto histórico é bastante relevante, é bastante amplo, bastante detalhado, que inclui não apenas a história dos judeus antes da vinda do seu Messias, ou seja, aquele período que vai de Abraão até o período interbíblico, mas que abrange o período posterior a isso. Então, nos aspectos históricos, nós vamos ver a questão dos judeus no Antigo Testamento, uma caminhada com eles dentro desse contexto do Antigo Testamento e também do período interbíblico, mas também nós vamos ver o período pós-bíblico, o período que vai após a queda do Templo de Jerusalém. Então, uma pergunta que sempre ocorre: o que aconteceu com os judeus após a destruição do templo? Que caminhos que os judeus eles tomaram? Que destino que eles foram? Como foi a vivência deles, a visão deles ao longo da sua história posterior à queda do Templo de Jerusalém? Como eles sobreviveram? Como eles mantiveram a sua identidade? O que eles fizeram? O que eles sofreram? O que eles realizaram? Então são assuntos também de importância imensa. Nós temos também que, dentro desse aspecto da história do povo judeu, olhar a história do sofrimento do povo judeu ao longo da história. Porque o relacionamento das nações com os judeus e também da igreja com os judeus normalmente foi um contexto de perseguição, de maldade, de ódio, daquilo que é conhecido na história como antissemitismo. Antissemitismo já é em si uma palavra antissemita. Expliquemos por quê. Porque o termo semita é aplicado aos judeus, sendo que ele, na verdade, se refere a todos os descendentes de Sem, que foi o primeiro filho de Noé. Então, todos os descendentes do primeiro filho de Noé são chamados de semita. Mas, quando se fala de antissemitismo, na verdade está se falando de um antijudaísmo, porque outros descendentes de Sem, um exemplo disso, os árabes, eles não sofreram tanta perseguição como o povo judeu. Então, na verdade, o antissemitismo é um antijudaísmo. E o antissemitismo é uma coisa que alguém já disse que ele é inexplicável na história. Não dá para se explicar por que os povos eles tinham raiva dos judeus. Eles foram perseguidos pelos motivos mais banais. A Segunda Guerra Mundial, aquilo que foi visto na Segunda Guerra Mundial, aquilo que fez o nazismo, que Hitler fez com relação aos judeus, foi apenas um ponto alto de uma história de perseguição, de ódio, de maltrato e de ataques verbais e físicos contra os judeus. E esse ataque se fez sentir em toda a história da humanidade, em toda a história medieval, pós-medieval, entrou a Idade Moderna, entrou a Idade Contemporânea, e esse sentimento de aversão ao judeu continuou e continua até hoje, e em países de várias naturezas diferentes. Então, conhecer a história dos judeus é conhecer um pouco da história do sofrimento do povo
judeu. Mas também outra pergunta que nós temos aqui é como ocorreu o renascimento de Israel. No século XX, houve uma marca profunda, que foi a recriação do Estado judeu de Israel. Dia 14 de maio de 1948, o povo judeu tinha agora a sua nação oficialmente. E isso foi um dos maiores milagres da história, o cumprimento profético de Isaías 66:8 e de inúmeras outras profecias que falavam do retorno e do renascimento de Israel. Então foi um acontecimento ímpar dentro da história da humanidade e com certeza dentro da história do século XX. E é algo de tão importante que deu origem a vários debates teológicos, a várias questões teológicas e hoje também várias questões políticas, debates políticos em torno disso. Então o renascimento de Israel, talvez se não tivesse acontecido, não se falasse muito no assunto, não se debatesse tanto sobre os judeus. Mas justamente porque eles estão vivos, porque eles existem, porque eles renasceram, conforme profecias que já haviam sido dadas há muitos séculos, por causa disso, o renascimento se torna relevante, se torna questão vital e força, nós podemos dizer assim, força o estudo, o conhecimento e o entendimento do papel dos judeus na Bíblia, na história e no plano divino. O nosso terceiro módulo vai abranger os aspectos proféticos. Não existe nenhuma dúvida de que Israel tem uma história profética, que os passos dele ao longo do tempo foi marcado pela profecia bíblica. Toda a história de Deus é profundamente marcada pela profecia bíblica. Vamos começar com Abraão. Deus chama Abraão e diz o que para Abraão? Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Então, ele nasce a partir de uma promessa divina. Ele é criado a partir de uma promessa divina de que Israel viria a ser uma grande nação um dia. E aí nós vemos isso se cumprindo. E Deus vai dando os detalhes. Olha, Abraão, sua semente vai ser escrava por 400 anos. Depois vai voltar para essa terra e vai expulsar o povo que está aqui. Essa terra, eles vão ficar no lugar desse povo. Ou quando a gente olha no capítulo 49 de Gênesis, que Jacó vai dar a bênção sobre os seus filhos, e sobre cada um deles ele dá uma profecia, sendo que muitas dessas profecias tiveram cumprimento ao longo do tempo. E assim, sucessivamente, os reis que vêm, eles recebem profecias, eles recebem promessas da parte de Deus. Os acontecimentos dentro de Israel nunca são acontecimentos a esmo, não, Deus vai mostrando a situação, o porquê daquilo, como aquilo faz parte do plano de Deus. Vem os profetas de Israel falando coisas tanto para o presente como para o futuro. Quando a gente olha toda essa discussão, nós vemos quão rico é em termos proféticos a história de Israel. E nós vemos uma relação muito forte, entre Israel e a vinda de Jesus. Nós sabemos quantos sinais, quantas demonstrações a respeito da vinda de Jesus nós temos. Mas nós não podemos ignorar que um fator atual e muito importante é a questão da vinda de Jesus. Jesus está voltando, nós aguardamos a sua vinda, Israel permanece como um sinal evidente e forte sobre esse fato. Israel e o plano escatológico. É impossível entender escatologia, entender o futuro descrito na Bíblia, sem inserir nele a situação de Israel, sem inserir nele a situação do povo judeu. O povo judeu ele permanece como um marco, como uma baliza dentro do qual o plano escatológico de Deus vai se cumprindo. E à medida que nós estudamos o assunto da escatologia, nós vemos a presença de Israel ali. Então não podemos de nenhuma forma fugir disso. E aí nós somos obrigados a pensar no futuro de Israel. O que há preparado para eles no futuro? O que ocorrerá com eles no futuro? O que as Escrituras falam a respeito disso? Há um futuro para Israel ou só existe um passado? Essa é uma questão com a qual nós teremos que lidar, teremos que pesquisar, teremos que desvendar em todas as afirmações dos profetas, em todas as Escrituras proféticas, analisarmos o que a Bíblia diz a respeito do futuro de
Israel. Esse é o nosso modo a respeito dos aspectos proféticos. E, por fim, o nosso último módulo vai tratar dos aspectos missiológicos, a respeito do nosso trabalho de evangelização dos judeus, de levar os judeus a reconhecer em Jesus Cristo o seu Messias. Como nós já dissemos, a relação entre igreja e judeus, ao longo do tempo, foi muito tempestuosa. Isso ergueu uma barreira entre o cristianismo e os judeus, entre a igreja e os judeus. Aquela parede que Efésios 2 diz que foi derrubada pela morte de Cristo, aquela parede que separava gentios de judeus, aquela parede que caiu lá na crucificação de Cristo, ela tornou-se a ser reerguida ao longo do tempo por causa das atitudes da igreja com relação ao povo judeu. E por esse motivo, a salvação deles se tornou um desafio muito grande, um desafio que a igreja dessa época tem que responder, que a igreja dessa época tem que se posicionar para que possa cumprir o seu papel. Dentro desse contexto, nós vamos aprender sobre os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos são um grupo de judeus que, mantendo a sua identidade judaica, mantendo muitos aspectos da sua cultura judaica, mantendo a sua identidade judaica, se confessando judeus, eles têm reconhecido que Jesus Cristo é o Messias de Israel prometido nas Sagradas Escrituras. Dessa forma, no nosso tempo, nós temos um grupo que não houve ao longo da história, um grupo de judeus que se identificam como judeus, se afirmam como judeus, às vezes até, podemos dizer assim, se orgulham de serem judeus, mas que eles reconhecem em Jesus o seu Messias. Nós temos muitas coisas a aprender e conhecer a respeito desse grupo, mas dentro dessa visão missiológica, dentro desse módulo, nós vamos desenvolver esses e outros assuntos. E aí nós temos que falar das dificuldades na evangelização dos judeus, que além da dificuldade natural, da dificuldade transcultural, que é normal em qualquer povo, além da dificuldade religiosa, que também existe, nós temos a dificuldade histórica, que é gritante, que já foi referida aqui e vai ser mais constantemente referida para entendermos o tamanho do desafio que é a evangelização dos judeus. Nisso, nós temos que aprender como não evangelizar os judeus. Nós temos que aprender que muitas das atitudes, vamos dizer, que foram empregadas ao longo dos anos, foram erradas, foram ineficazes, foram infrutíferas. Por quê? Porque elas se baseavam em pressupostos inaceitáveis para os judeus. Então, como não evangelizar os judeus, é algo que também precisa ser aprendido se a igreja quer preencher, quer cumprir a sua missão de também ganhar esse povo para o Messias. Lembrando, nós falaremos muito sobre isso nesse módulo, lembrando que a evangelização dos judeus, o trabalho missionário focado nos judeus, ele tem um aspecto diferente. Por que eu digo diferente? Porque a evangelização começa com eles. Algo que a igreja esquece, que os primeiros missionários, eles eram todos judeus. Quem levou o evangelho para o mundo eram os judeus. Todos os apóstolos eram judeus. E a primeira geração de cristãos, vamos dizer assim, eram judeus. Então todo o trabalho missionário, toda a visão de ganhar os gentios, ela começa com os judeus. E agora é como se um ciclo estivesse se fechando, como se um ciclo estivesse sendo agora concluído, a igreja se volta a evangelizar aos judeus. Lembrando Atos 1:8, quando Jesus disse o quê? E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O evangelho chegou até os confins da terra e agora se volta novamente para a Judéia e para Samaria e para Jerusalém, como é o seu papel. Nós temos que pensar em estratégias específicas, para grupos específicos, estratégias específicas. Então, há estratégias específicas.
há ações eficazes e ações não eficazes. Se nós queremos ganhar judeus, se nós queremos cumprir nosso papel, nós temos que entender que existem certas ações que serão válidas, certas ações que não serão válidas, certas ações que darão fruto e certas ações que não darão frutos. E a igreja tem que conhecer quais são essas ações e quais elas não são. E por fim nós temos que olhar para o país Israel, olhar para aquela nação ali, aquela nação ali a leste do mar Mediterrâneo, ali começando o Oriente Médio, aquela nação tão mergulhada em conflitos, tão mergulhada em críticas, objeto de crítica da mídia, objeto de promessas de destruição por parte dos inimigos ao redor, enfim, aquele povo Israel que é uma nação, de alguma maneira, de algum modo, como qualquer outra nação da terra, que precisa de pessoas com visão missionária, que precisa de pessoas que queiram evangelizá-los, que entendem os problemas, os desafios transculturais e que estarão dispostos a vencer esses desafios e se tornarem instrumentos de Deus para a conquista desse povo para a sua glória. Então, esse será o nosso último módulo e o nosso último assunto dentro do nosso curso Israel, Teologia e História, e desejamos que essa caminhada, desejamos que esse aprendizado venha edificar a sua fé, venha solidificar o seu entendimento do propósito de Deus e venha direcionar a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma eficaz, de modo que a sua vida seja mais frutífera e seja vivida plenamente para a glória de Deus, para o cumprimento do seu ministério. Que Deus abençoe você.